Evangelho de João, capítulo 20, abra lá as escrituras, mantenha aberta aí no seu colo, não a feche para nada, que eu quero fazer uma exposição em João capítulo 20, quarto livro do Novo Testamento, em que está relatado e registrado a ressurreição de Cristo. E é isso que eu quero expor nessa noite. Nesta noite, eu quero falar sobre o impacto da ressurreição de Cristo. Porque esse é o assunto do texto sagrado. O impacto da ressurreição de Cristo. E eu quero fazer uma exposição bíblica de João capítulo 20. E eu quero convidar você a prestar total atenção naquilo que vai ser exposto, porque mais uma vez Deus, Ele quer falar aos nossos corações, através da tua santa palavra. João capítulo 20, abra lá, e não feche por nada. João capítulo 20, acompanhe comigo a leitura da Escritura. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso,
soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoartes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retivertes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não ver nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Vamos orar? Pai amado, eis a tua palavra, Senhor. Fala ao nosso coração, Pai, através da exposição das Escrituras. Nós necessitamos disso, Pai. Fala a nossa alma, fala ao nosso espírito, através da tua santa palavra, pois o nosso coração se regozija quando lemos sobre a ressurreição de Cristo. Mas fala, Senhor, de maneira especial a cada um que está aqui nessa igreja e a cada um que assistirá esse vídeo. Nós oramos agradecidos, ó Deus, pelas Escrituras. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quando você lê o Evangelho de João, você tem que entender alguns objetivos pelo qual João escreveu esse livro, de acordo com os propósitos evangelístico e apologético, isso é, evangelístico, que João escreveu esse livro para evangelizar um certo público, mas ao mesmo tempo esse livro era um livro de defesa da fé cristã, porque a fé cristã estava sendo bombardeada, e ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve esse evangelho. E o grande tema, a grande tese desse evangelho escrito por João, está aí no verso 31. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. O livro, portanto, centra-se na pessoa e na obra de Cristo. 3 palavras são predominantes em todo o evangelho de João. A palavra sinais, você vai ver muito lá. A palavra crer e a palavra vida. E essas palavras recebem muita ênfase ao longo do Evangelho para sublinhar o tema da salvação em Cristo. Além disso, João fornece o relato sobre o modo como os homens responderam a Jesus Cristo e a salvação oferecida por ele. Em resumo, o Evangelho de João, ele fala em primeiro lugar ele apresenta Jesus como o Verbo, o Logos, o Messias e o Filho de Deus, ou o Deus encarnado que habitou em nós. Esse livro fala o dom da salvação para todo aquele que nele crê, e esse livro fala da aceitação e a rejeitação sobre a oferta da salvação. João também apresenta certos subtemas que estão nesse livro. Por exemplo, você vai ver muito no Evangelho de João as seguintes palavras: vida e morte, vida eterna, morte eterna, luz e trevas, amor e ódio, de cima, de baixo, para transmitir uma informação vital sobre a pessoa e a obra de Cristo e a necessidade de crer nele. Igualmente, no Evangelho de João, há 7 afirmações se referindo a Jesus. Você vê 7 vezes Jesus falando: eu sou. E aí tem algum adjetivo, alguma coisa. Eu sou, 7 vezes. É Jesus usando
se identificando como o próprio Deus. Essa palavra eu sou é a mesma palavra lá de Êxodo, capítulo 3, verso 14, quando Moisés diz assim, olha, eu vou para o Egito, eu vou ser enviado para o Egito, mas quando eu chegar lá eu vou dizer o quê? Quem me enviou? E Deus diz que o eu sou o que sou te enviou. E Jesus, ele usa esse próprio nome de Deus, sendo ele Deus encarnado, 7 vezes no Evangelho de João, ele usa a palavra eu sou. Pois bem, eu quero chamar sua atenção para a exposição. E na exposição, eu vou caminhar em cima de 5 pontos. Que João se preocupou aqui, no registro desse texto, inspirado pelo Espírito, João, ele andou em cima desses 5 pontos que eu vou apresentar para vocês. Primeiro, verso de 1 a 10, ele fala das provas da ressurreição de Jesus, segundo o registro de João. Depois, do verso de 11 a 18, ele fala do aparecimento de Jesus a Maria Madalena. Depois, do verso 19 ao 23, ele fala do aparecimento aos 10 discípulos. Depois, do verso 24 ao 29, o aparecimento a Tomé. E por fim, verso 30 e 31, ele fala sobre o objetivo do evangelho, desse evangelho de João. Então, eu quero convidar você com muito temor e amor, quero chamar sua atenção para a exposição do texto. Primeiro ponto, as provas da ressurreição de Jesus, segundo o relato de João. Isso está do verso de 1 a 10. Interessante, gente, que João, de maneira proposital, inspirado pelo Espírito Santo, ele quer mostrar para os seus leitores as provas da ressurreição de Jesus. E aí no verso 1, na sua Bíblia, ele faz questão de colocar que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Essa passagem também está em Mateus, capítulo 28, verso 1, diz que isso ocorreu ao findar o sábado, ou então, conforme o texto, ele pode ser ainda mais bem traduzido, depois do sábado. O Evangelho de Marcos 16:1 diz passado o sábado, e o Evangelho de Lucas, capítulo 24, diz no primeiro dia da semana. Isso é, todos os evangelistas corroboram com a ideia e com o fato histórico que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Essa é uma referência ao domingo. Daí em diante, os primeiros cristãos separaram o domingo para se reunirem e celebrarem a maravilhosa ressurreição de Jesus. Gente, isso já era uma prática. Por exemplo, em Atos capítulo 20, verso 7, a igreja de Troade, que era uma igreja de gentios, eles já tinham o costume de se reunir no domingo. Os primeiros cristãos, principalmente os gentios. Em 1 Coríntios capítulo 16, verso 2, diz que a igreja de Corinto se reunia no domingo para separar a oferta. Isso é, os cristãos gentios já tinham o costume de se reunirem no domingo, celebrando a ressurreição de Jesus e como um dia de culto a Deus. Mas olha só, aí na sua Bíblia, no verso 1, diz que Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro. Os 3 evangelhos falam desse período. Por exemplo, em Lucas, fala da alta madrugada, que ela chegou à alta madrugada. Em Marcos, fala que ela chegou muito cedo. E em Mateus, fala que ao entrar o primeiro dia da semana, ela chegou ali diante do sepulcro. Tudo isso mostra que quando chegou o raiar do primeiro dia da semana, isso é do domingo, o Senhor Jesus já havia ressuscitado dentre os mortos. Agora ela foi, gente, ela foi lá no sepulcro. O propósito da ida de Maria Madalena ao túmulo era terminar a preparação do corpo de Jesus para o sepultamento, levando mais especiarias para ungir o cadáver. Isso é, gente, naquela época os judeus e os egípcios tinham esse costume também de, quando uma pessoa morria, eles passavam algumas especiarias. Por exemplo, eles usavam mirra e aloés, que era um produto perfumado, e esse produto ele também retardava um pouco a decomposição do corpo. Eles passavam esse produto no corpo da pessoa e embalsamava a pessoa com esse lençol. Os egípcios já tinham esse costume e os judeus também tinham esse costume. E ela foi para fazer isso. Ela foi lá para passar de novo, para ungir aqui no sentido de passar esses produtos, tá ok? Para perfumar o corpo e retardar a decomposição. E ela chega diante daquele sepulcro.
E João, ele deixa bem claro que quando ela se aproxima daquele sepulcro, ela vê, verso 1 na sua Bíblia, a pedra. A grande pedra foi revolvida. Diz os estudiosos, gente, que essa pedra era pesadíssima. E ainda tinha o selo de Pôncio Pilatos. Isso é, aquele selo, se referindo algo do Império Romano, nenhuma pessoa podia mexer naquele túmulo, senão eles pagariam com a própria vida. Com a própria vida. Mas ela chega ali e vê aquela pedra removida do lugar. Os textos de Mateus 27 e Marcos 15 falam que essa grande pedra foi posta na entrada do sepulcro. O Evangelho de Lucas informa que a pedra fora rolada da entrada do túmulo. Essa pedra era extremamente pesada e em Marcos 16 fala sobre as mulheres que estavam indo para lá e estavam pensando como a gente vai remover aquela pedra. A segunda prova que João está colocando é o corpo de Jesus não estava no sepulcro. Ela vê que a pedra foi removida e o corpo de Jesus não estava lá. E no verso 2 diz que ela corre e avisa Simão Pedro e a João para falar sobre o desaparecimento do corpo. E no verso 3 diz que ambos recebem a notícia e se dirigem para o sepulcro. No verso 4 diz que João chega primeiro no sepulcro, talvez ele era o mais jovem, tinha mais vigor, e ele chega primeiro. Agora do verso 5 a 7, eles viram os lençóis de linho. Agora sabe o que é interessante? Olha só, houve um grande contraste entre a ressurreição de Lázaro, João capítulo 11, e a ressurreição de Jesus. Enquanto Lázaro saiu do túmulo usando as vestes do sepultamento, o corpo de Jesus, embora físico e material, foi glorificado e tornou-se capaz de passar através das vestes de sepultamento, da mesma maneira como mais tarde apareceria numa sala com as portas trancadas. É interessante que ele não levantou enrolado naqueles lençóis como aconteceu com Lázaro, mas ele passou aqueles lençóis. Interessante que o pastor John MacArthur, ele diz, o modo como essas peças estavam colocadas indicava que não houve luta nem desenrolamento apressado do corpo por ladrões do túmulo, que de qualquer modo não desenrolariam o corpo, pois levá-lo para outro lugar seria mais fácil e mais agradável se estivesse enrolado e perfumado. Tudo indicava que ninguém havia levado o corpo, mas que ele havia se retirado através das vestes e saíra do túmulo. João, ele fez questão de falar dos lençóis, porque estava havendo um boato, e há uma teoria até hoje, que o corpo de Jesus foi roubado por ladrões. Mas os lençóis estavam ali. A pedra estava removida, o corpo de Jesus não estava ali, e os lençóis estavam ali, em perfeita condição. Se fosse para os ladrões roubarem, furtarem o corpo de Jesus, teria levado o corpo e o lençol e tudo. Mas não, os lençóis estavam ali, devidamente organizados, ali dentro do sepulcro. Então João quer mostrar o seguinte, ele quer defender o seguinte, olha, Jesus ressuscitou. Uma mulher foi lá para poder ungir o corpo dele. Ao chegar lá, o sepulcro, o túmulo estava vazio. A pedra estava removida, o corpo de Jesus não estava mais ali. E no verso 9 ele diz que as escrituras afirmavam a ressurreição de Jesus. Diz que Pedro e João não entenderam não entenderam as escrituras que falam que Jesus ressuscitaria. Jesus já havia predito a sua ressurreição 5 vezes nos evangelhos. Os textos bíblicos do Antigo Testamento que fazem alusão à ressurreição do Messias está nos Salmos, Isaías, Zacarias e Oséias. Há vários textos do Antigo Testamento falando da ressurreição de Jesus. E aí no verso 9, quando diz assim, que seria necessário que Jesus ressuscitasse, João está dizendo o seguinte, isso é um decreto divino. Isso deve acontecer. Antes da eternidade, Deus decretou de maneira divina, de maneira providencial, que Jesus ressuscitaria. E as Escrituras testificam isso.
E diz o verso 2 que eles voltaram os discípulos outra vez para casa. Isso é, essa casa, diz os estudiosos, que talvez era da família do próprio apóstolo João, que eles tinham uma certa, como posso dizer, quase uma empresa de pescaria ali, e muitos dizem que eles foram por essa casa. Pois bem, gente, do verso 1 a 10, o apóstolo João, ele está mostrando algumas provas contundentes, mostrando o seguinte: Jesus ressuscitou. O túmulo está vazio, a pedra foi removida, Maria Madalena chegou primeiro e testificou isso. O corpo de Jesus não está ali. E mais, as escrituras já diziam que Jesus ressuscitaria. Então aqui João, ele quer convencer os seus leitores que Jesus ressuscitou. Mas daí João ele continua escrevendo, e do verso de 11 a 18 ele fala do aparecimento a Maria Madalena. O que aconteceu com aquela primeira mulher que viu o túmulo vazio? Aí no verso 11 na sua Bíblia, diz assim: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Maria chora copiosamente com sentimento de dor e perda diante do desaparecimento do corpo do seu Senhor. Por quê? Porque Jesus a libertou de uma possessão demoníaca. Lucas capítulo 8 e Marcos capítulo 16 fala sobre isso. Há um debate sobre quem era essa Maria Madalena, mas a explicação mais plausível é de Lucas capítulo 8 e Marcos capítulo 16, que fala que Maria Madalena, ela tinha 7 espíritos malignos no corpo. E ela foi libertada por Jesus. Porém, Maria Madalena não foi aquela mulher que adulterou, em João capítulo 8, e nem aquela mulher que ungiu os pés de Jesus. Maria Madalena foi uma mulher sofrida, escravizada por espíritos malignos, e Jesus a libertou. E ela estava ali diante do túmulo, chorando copiosamente. Aí no verso 12 diz assim: e viu 2 anjos vestidos de branco sentados, onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. O motivo porque João menciona os anjos é demonstrar que não foram ladrões que levaram o corpo, mas havia sido uma obra do poder de Deus. Aí João coloca ali, é lógico, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo que os anjos estavam ali. No verso 13 diz assim: então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ela recebe o primeiro questionamento: mulher, por que choras? Diante do lamento do corpo desaparecido. E verso 14, tendo dito isso, voltou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu quem era Jesus. Não se sabe o motivo, porque ela não reconheceu Jesus. Mas apresentam 3 explicações. Talvez não o tivesse reconhecido porque as lágrimas embaçaram seus olhos. Estava chorando demais. E ela não reconheceu a Jesus ali pela quantidade de lágrimas nos seus olhos. Alguns dizem, talvez, pelo fato dela ter presenciado o corpo de Jesus ferido e quebrado, que estava vívido na memória dela, porque ela viu isso, e ela viu o corpo de Jesus tão glorificado que ela não reconheceu. Alguns dizem isso. E outros dizem, porém, que talvez, como os discípulos no caminho de Emaús, ela foi impedida sobrenaturalmente de reconhecê-lo. Até que Jesus decidiu a dar-se a conhecer, porque vocês lembram de Lucas capítulo 24, que Jesus está andando com 2 discípulos, Jesus está conversando com 2 discípulos, e os discípulos não reconheceram. Daí depois que eles falaram: olha, quando ele falava, nosso coração ardia, eu acho que era Jesus. Mas o mais provável é que ela estava emocionalmente esmagada, chorando, e ela não percebeu que era Jesus. Mas daí no verso 15, olha que interessante, o próprio Jesus pergunta: mulher, por que choras? Segundo questionamento. A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Ela recebe a segunda pergunta: mulher, por que choras? E é interessante, gente, que esse local, esse sepulcro novo, era uma propriedade de José de Arimateia. E aquelas propriedades, aqueles sepulcros novos,
tinha uma certa jardinagem. E com certeza José de Arimateia contratou esse jardineiro. E ela pergunta, olha, se foi você, fala para mim onde você levou o corpo. Fala para mim. Talvez ela fez essa pergunta, gente, porque se fosse algum inimigo de Jesus ter levado o corpo, seria uma história. Mas se fosse o jardineiro, talvez na cabeça dela, talvez eu consiga recuperar o corpo. E ela faz essa pergunta, pensando que Jesus fosse o jardineiro. Aí no verso 16, Jesus só fala, gente, Maria, verso 16. Ela voltando-se lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Ela reconhece a voz do mestre. E ela diz Rabone, numa forma de adoração e com muita coragem, gente. Porque na época de Jesus, as mulheres eram desprezadas. As mulheres não tinham seus rabones. No hebraico a palavra Rabone é mestre, no aramaico é rabi e no grego é essa palavra mestre. E na época de Jesus, quem tinha os seus rabones era só os homens, que tinham os seus professores, os seus mentores. As mulheres não tinham esse direito. E aqui ela chama Jesus por esse título, mesmo as mulheres não tendo esse tipo de assessoria. Ela chama Jesus Rabone, meu mestre, meu mentor, meu professor. E ela reconhece a voz de Jesus Maria. Isso faz lembrar do que Jesus falou em João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Me seguem. Ela demonstra aqui total adoração. Adoração. Aí no verso 17, Jesus dá uma ordem. Jesus fala assim, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e dize-lhe, subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e o vosso Deus. Gente, o que aconteceu aqui foi o seguinte, como ela viu Jesus ressuscitado, provavelmente, talvez, ela se jogou aos pés dele e segurou ele. Maria expressou o desejo de ater-se à presença física de Jesus, temendo que pudesse perdê-lo novamente. Então talvez ela se jogou aos pés dele, agarrou os pés dele dizendo, olha, não vai embora, porque eu te vi morrer, eu vi o Senhor ser crucificado, mas não vai embora mais. Ele, não me detenhas, porque eu ainda irei para o meu Pai. O que Jesus quis dizer com isso, não me detenhas? Que a comunhão ininterrupta que Maria almejava só aconteceria depois que Jesus subisse para o Pai. Jesus está dizendo o seguinte, olha, não me segure, vá chamar meus irmãos, avisa a eles que eu ressuscitei, mas um dia nós estaremos juntos para sempre. E diz as Escrituras que Jesus passou 40 dias com os discípulos depois da ressurreição de Jesus. E Jesus dá uma ordem, mas vai e diga para os meus irmãos. Interessante que Jesus não é vingativo. Ele não fala assim, vai lá, avisa aqueles covardes que me abandonaram, que agora chegou a prestação de contas, porque eu ressuscitei. Chegou a hora. Vai lá avisar. Não, Jesus, vai lá. Chama os meus irmãos. Eu quero falar com eles. E Jesus, de maneira amorosa, misericordiosa, manda chamar os irmãos. Jesus não fala assim, não, vai lá chamar os meus servos ou os meus amigos. Chame lá os meus irmãos, eu quero conversar com eles. Porque ainda não subi para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Jesus estava estabelecendo aqui um novo relacionamento com seus discípulos. Aí no verso 18, então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Então Maria não discute e não protela a decisão, sai imediatamente a anunciar aos discípulos o que viu e ouviu. Eu concordo com o Hernandes Dias Lopes, que ele diz assim, é impossível ter uma visão do Cristo glorificado sem ter pressa para proclamar esse fato aos outros. Pois bem, o aparecimento aos 10 discípulos, ele apareceu a Maria Madalena e deu uma ordem, avisa os meus irmãos, fale a eles que eu estou vivo. Aí, verso 19 a 23, Jesus aparece aos 10 discípulos. Lembre-se
que Judas Iscariotes já tinha se matado, o grupo foi para 11, não sabemos o porquê Tomé não estava presente, mas estava aqui os 10 discípulos, e no verso 19 diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os seus discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio dele e disse-lhe: paz seja convosco. Mais uma vez, o apóstolo João está fazendo isso de propósito. Jesus ressuscitou no domingo pela manhã e apareceu aos discípulos pela primeira vez ao cair da tarde no mesmo dia. Sua ressurreição aconteceu no primeiro dia da semana. O comentarista Risby, ele comentando sobre esse fato proposital que João está batendo na tese, o Risby, ele disse assim: a mudança do sétimo para o primeiro dia não se deu por algum decreto da igreja, nem do imperador romano. Foi desde o princípio decorrente da fé e do testemunho dos primeiros cristãos. E João está mostrando isso aqui, olha, Jesus ressuscitou no primeiro dia, por isso nós nos reunimos no primeiro dia. Não fazemos isso por decreto de imperador ou por decreto de igreja, porque os cristãos já faziam assim. E o verso 19 diz que os discípulos estavam com medo, gente, com as portas trancadas, medo. Medo talvez por causa do coração perturbado, por causa da situação, coração inquieto, medo talvez por causa do sentimento de culpa, porque eles abandonaram a Jesus. Faltava paz, faltava a presença de Jesus. E Jesus se pôs no meio deles, de maneira miraculosa, se pôs no meio deles, e Jesus fala a eles o que eles mais precisavam: paz seja convosco. E no verso 20 diz assim: e dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Jesus aparece no meio e Jesus convida eles: olha, coloca as suas mãos em mim. E diz a Bíblia no verso 20 que eles se alegraram em ver Jesus vivo. Aí no verso 21, 23, disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Está aqui. Jesus dá paz, o que eles mais precisavam. Aí Jesus diz assim: olha, eu vou enviar vocês, recebam o Espírito Santo, e sopra sobre eles. Gente, essa atitude de Jesus, esse sopro, foi um pré-Pentecostes, tá? É como se Jesus estivesse dando poder a eles, ousadia a eles, porque eles estavam escravizados pelo medo. Eles estavam paralisados pelo medo. Jesus lhes dá paz e Jesus lhes dá poder. Olha, eu estou enviando vocês. Mas um dia, daqui a alguns dias, vocês vão receber de maneira plena o poder do Espírito Santo quando eu me ascender ao meu Pai. Por exemplo, um teólogo chamado D.A. Carson, citando o reformador João Calvino, ele escreveu o seguinte, dizendo que os discípulos são aqui aspergidos com a graça do Espírito, mas não saturados com o seu pleno revestimento de poder, o que só viria em Atos capítulo 2. Então aqui foi uma prévia. Eu vou dar um pouquinho de poder para você, mas daqui uns dias eu vou embora e vocês receberão uma enxurrada do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo descerá sobre vós. Aí Jesus, gente, fala aí no verso 23 sobre o perdão, né? Se vocês perdoarem, se de alguns perdoarem os pecados, serão perdoados. Se retiverem, serão retidos. A gente precisa entender isso aqui. O que está dizendo aqui é o seguinte: a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de perdão. Se vocês pregarem e as pessoas aceitarem o Evangelho, serão perdoados. Mas se as pessoas renegarem, o perdão será retido, não será oferecido. Aí a gente precisa entender isso aqui. Cuidado com a má interpretação. Aqui não está dizendo que um clérigo
que líderes religiosos têm o poder de perdoar o pecado dos outros. Não é isso. Não é isso que Jesus está dizendo. Que eu tenho o poder de perdoar pecados, então você vai vir aqui para mim, vai entrar no meu confessionário, vai confessar os seus pecados para mim, aí eu vou dizer, você está perdoado, agora vai ali, repete 50 Pai Nosso, que vai ser taquite com a lei de Deus. Não é isso. Aqui quando Jesus fala sobre perdão e não perdão, ele está falando da mensagem do Evangelho. Olha, eu estou enviando vocês, eu vou dar poder a vocês, e vocês vão pregar uma mensagem de perdão. Aqueles que aceitarem serão perdoados, mas aqueles que não quiserem o perdão de Deus serão retirados, não receberão. O pastor John MacArthur, ele nos ensina, ele nos ajuda a entender isso. Ele diz assim, precisamos entender que esse versículo não dá autoridades aos cristãos para perdoarem pecados. Jesus está dizendo que o cristão pode ousadamente declarar a certeza do perdão concedido ao pecador pelo Pai por causa do Filho. Se esse pecador estiver arrependido e crê no Evangelho, o cristão com certeza pode também dizer aos que não respondem à mensagem do perdão de Deus por meio da fé em Cristo, que seus pecados, consequentemente, não são perdoados. Aqui está falando da mensagem do Evangelho. Aí, verso 24 a 29. Vai acompanhando comigo esse raciocínio. Ele aparece para Tomé. É a vez de Tomé. E no verso 24 e 25 aí na sua Bíblia diz assim, ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram então os outros discípulos, nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não ver nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Tomé não acreditou no relato dos seus irmãos. Estava convencido que a morte era o fim. Não havia compreendido as palavras de Cristo, por isso não tinha nenhuma expectativa da ressurreição. O lema de Tomé era ver para crer. Por causa da sua incredulidade, faz exigências. Se eu não colocar o dedo, olha a exigência dele. Se eu não colocar o dedo, não crerei. Isso é, diante da sua exigência para crer, para aliviar a sua insegurança e o seu ceticismo. Aí no verso 26 e 27, Jesus retorna. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhe, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Passado 8 dias, gente, novamente Jesus aparece aos seus discípulos. E é interessante que, de novo, ele se pôs no meio. Ele não bateu na porta para os outros abrirem. Ele aparece de maneira inusitada. Só isso já me fazia crer. Só isso. Ele aparece ali. E ele já chega, como diz lá em São Paulo, já intimando Tomé. Põe aqui o teu dedo. Põe a tua mão aqui, no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Foi a palavra de Jesus. Respondeu-lhe Tomé, verso 28 e 29, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, por que me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus o confronta, gente. E Tomé faz uma das mais lindas confissões nas Escrituras. Jesus o confronta e Tomé faz uma das declarações mais profundas das Escrituras. Chama Jesus assim, Senhor meu e Deus meu. O Dr. D.A. Carson, ele é oportuno ao escrever o seguinte, o cético mais obstinado legou para nós a mais profunda confissão. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Senhor, meu Senhor, está reconhecendo o senhorio de Cristo, ele está acima de todas as coisas. Deus meu, ele está reconhecendo a divindade de Cristo, que Jesus é Deus. Jesus é o Deus que deixou a sua glória, se revestiu de pele e entrou na nossa história. E Tomé diz, Senhor meu e Deus
meu. Tomé chama Jesus de Deus. Da incredulidade, da verdadeira fé. Da incredulidade, da fé bíblica e verdadeira. Esse foi o aparecimento a Tomé. Aí o quinto ponto, o objetivo do evangelho. Aí João, gente, ele termina o texto dele, o livro dele, e aí no verso 30, olha aí na sua Bíblia, diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Então João mostra aqui o método do seu evangelho, do seu livro. O apóstolo João deixa claro que não foi exaustivo, ele não foi exaustivo em seu registro, mas que ele selecionou apenas alguns sinais para atestar a verdade incontroversa de que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus. Essa é a tese do livro de João. Esse foi o método. Olha, teve muito mais sinais. Eu selecionei algumas para provar para vocês que Jesus ressuscitou e que Ele é o que Ele diz ser. Ele é o Filho de Deus, o próprio Deus que veio habitar entre nós. Aí no verso 31, ele finaliza com um convite espetacular. Ele diz assim: estes, porém, esses que eu selecionei, esse material que eu selecionei, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. O propósito do livro do João foi essa: primeiro, apresentar Jesus como o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, e segundo, mostrar que só há vida no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém? Essa foi a exposição. Agora vamos para a aplicação. Aplicação. Eu quero apresentar para vocês, eu quero andar em cima desses 5 pontos. Esses 5 pontos que para João também foi proposital. Essa é a estrutura redatorial de João. A maneira como ele escreveu e a maneira como ele propôs para convencer os seus leitores. E a primeira lição que eu destaco nesse texto sagrado, gente: creia na ressurreição de Cristo. Ele está vivo. No verso de 1 a 10, João escreveu falando ali que Jesus ressuscitou. E ele ressuscitou no primeiro dia da semana. E os outros evangelistas também dizem isso. Que o túmulo está vazio, que a pedra foi removida. O corpo de Jesus não estava no sepulcro. E as Escrituras já afirmavam há muitos anos a ressurreição do Messias. Não é nenhuma novidade. As Escrituras já testificavam que isso aconteceria, e João, o escritor João, foi testemunha ocular. Ele viu a Jesus vivo. Ele viu também o sepulcro vazio. Ele viu a Jesus. Ele tocou também Jesus. Ele ouviu a Jesus. Então a primeira lição que eu destaco aqui, gente, para a nossa vida: creia na ressurreição. Creia, Jesus está vivo, como o André falou. Os maiores e considerados os maiores líderes religiosos, os maiores pensadores, pessoas que de alguma maneira influenciaram esse mundo, seja no Ocidente ou no Oriente, está no túmulo, todos eles. E muitos túmulos viraram atração turística. Muitos deles. Mas o túmulo de Jesus está vazio, gente. O sepulcro está vazio. Essa é a diferença do cristianismo com todo o pensamento religioso e filosófico do mundo. Falando sobre a veracidade da ressurreição de Cristo, eu concordo com o comentário do pastor John Stott, que foi um dos maiores expositores do século passado. Ele falando do cristianismo, olha só o que ele fala: cristianismo autêntico, o cristianismo de Cristo e de seus apóstolos, é o cristianismo sobrenatural, não é uma ética domesticada, inofensiva, não consiste em alguns chavões morais temperados com uma pitada de religião. Antes, ele é a religião da ressurreição, o viver pelo poder de Deus. O cristianismo fala da ressurreição de Cristo e o cristianismo testifica que um dia nós também ressuscitaremos. Essa é a diferença do conteúdo do cristianismo com qualquer religião que já existiu ou que existe ainda.
É a religião do poder de Deus. Cristo venceu a morte. E o pastor Stanley Jones, que foi um grande missionário, ele escreveu assim: nosso evangelho não termina num cadáver, mas num conquistador. Não numa tumba, mas numa vitória. Jesus venceu a morte. Jesus venceu as leis naturais. Ele ressuscitou. Ser cristão de verdade é crer na ressurreição corporal de Jesus. Caso contrário, é impossível ser cristão. Impossível. E certa vez, uma senhora disse: o sinal de nossa fé é uma cruz vazia, um túmulo vazio. Ele não está aqui, mas ressuscitou. A ressurreição de Jesus, gente, não é um mito, não é uma fábula. É muito bem testificado pela história e pelas escrituras. O nosso Cristo ressuscitou. Crer na ressurreição não é um suicídio intelectual. Existem vários fatos históricos comprovando que Jesus ressuscitou. Até mesmo, eu não coloquei aqui, tem um historiador que foi contemporâneo de Jesus, o Flávio Joséfo, gente, que era um historiador judeu, contemporâneo de Jesus, que não era cristão, e ele escreve um relato extra-bíblico num documento falando de um tal Nazareno que tinha ressuscitado. Documento precioso, fora da Bíblia, que comprova que Jesus ressuscitou. Creia na ressurreição. Creia na ressurreição. Ele está vivo. Amém? Está comigo? Segunda lição, sobre o aparecimento de Jesus a Maria Madalena. Quais são as lições que eu destaco aqui? A primeira lição que eu destaco, gente, ela amava Jesus. Uma mulher devota a Jesus. Ela amava Jesus porque ela foi libertada por Jesus. Ela foi salva por Jesus. E ela chora copiosamente porque ela amava a Jesus. Agora presta atenção, ela amava como seguidora, tá bom? Não adianta acreditar no livro do Dan Brown. Eu acho que nem ele não acreditava naquilo, porque no prefácio do livro dele ele fala com uma ficção. Maria Madalena nunca foi namorada de Jesus. Mas ela amava Jesus. Ela era uma seguidora fiel e sincera de Jesus. Eu aprendo com essa mulher que nós também precisamos amar a Jesus com essa intensidade. Com essa intensidade. Ela reconheceu a voz de Jesus. Quando Jesus fala Maria, Maria, ela reconheceu a voz do seu mestre. Eu pergunto para você, você reconhece a voz do seu mestre? Você percebe quando o seu mestre está chamando você? Através das escrituras. Ela reconhecia a autoridade de Jesus, ela chama Jesus de Rabone, meu mestre, meu professor, meu mentor, meu conselheiro. Você reconhece a autoridade de Jesus? Ele é o seu mestre? Ou você vive para si mesmo, sem conselhos de Jesus, sem direção de Jesus? Ela não, ela necessitava da direção e dos conselhos de Jesus, por isso que ela o chama de Rabone, meu mestre. Eu necessito da tua orientação. Sempre precisei da tua direção. Eu preciso do Senhor. Você necessita de Jesus. Ele precisa ser o seu mestre. E ela, o que eu aprendo com essa mulher? Ela obedeceu a ordem de Jesus. Jesus falou, vai, anuncie aos meus irmãos que eu estou vivo. Eu aprendo com essa mulher o seguinte: nós precisamos anunciar. Nós precisamos anunciar que Cristo ressuscitou. Nós não servimos um Deus morto, representado numa estátua de prata, de ouro, de bronze, de madeira, de barro, de gesso, de mármore. Nós cremos num Deus vivo e precisamos anunciar a este mundo que o nosso Cristo ressuscitou. Precisamos fazer igual ela. Ela foi considerada a primeira missionária. Vai dizer para os meus irmãos que eu ressuscitei, e ela obedeceu. Ela obedeceu. Deixa eu perguntar para você, você tem obedecido a Jesus? Você tem anunciado a ressurreição de Jesus? Ou você guarda isso só para você?
essa mulher obedeceu e anunciou que Jesus ressuscitou. Precisamos fazer o mesmo. Terceira lição, o que eu aprendo sobre o aparecimento aos 10 discípulos? Verso 19 a 23. Algumas lições. Eles estavam com medo dos judeus e Jesus lhes oferece paz. Eles estavam com medo dos judeus por causa de tudo que os judeus fizeram. Eles temiam. E aí Jesus, quando Jesus aparece a eles, Jesus lhes oferece aquilo que eles mais precisavam: paz. A paz seja convosco. A paz seja convosco. Deixa eu perguntar para você, o que está te provocando medo? O que está perturbando o teu coração? Eu quero dizer uma coisa para você: a paz do Senhor, a paz de Jesus, a paz que excede todo entendimento, que não dá para explicar, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O que você precisa, se você é escravizado pelo medo, você precisa experimentar a paz de Cristo. É aquela paz em João 14,17 que Jesus fala assim: eu vos dou a minha paz vos dou, não como o mundo dá. Não perturbe o vosso coração. A paz de Cristo, gente, pacifica o nosso interior, pacifica a nossa alma, não há motivo de ter medo, a paz de Cristo está conosco. E Jesus oferece aos seus discípulos o que eles mais precisavam. O que você precisa? O que você necessita? Que a paz de Cristo esteja sobre você. Eu aprendo com esses homens que eles se alegraram ao verem Jesus. Eles se alegraram, gente, quando Jesus apareceu ali de maneira inusitada. E Jesus o convida para tocar nele. Eles se alegraram. Eles se alegraram de verem a Jesus. Pergunto para você, você se alegra com Jesus? No que você pode se alegrar naquilo que Jesus fez na sua vida? No que você pode lembrar que venha te alegrar sobre o que Cristo fez na sua vida? Gente, nós não podemos pegar carona na fé dos outros, na fé dos nossos pais, dos nossos filhos, seja quem for. Nós precisamos nos alegrar sobre aquilo que Jesus é. O que você pode dizer que venha alegrar o teu coração sobre Jesus? Eles se alegraram por ver a Jesus vivo, ressurreto, e eles se alegraram. Eu aprendo com esses homens, eles receberam o poder do Espírito Santo de maneira breve, como um lampejo. Porque eles precisavam do quê? Da paz de Jesus. Eles precisavam do quê? Da presença de Jesus. Jesus aparece para eles. Eles precisavam do quê? Do poder de Jesus. E Jesus, olha, eu estou enviando vocês. Assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. E eu vou lhes dar, além de paz, além da minha presença, eu vou lhes dar poder. Poder. Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus também está nos enviando. Aonde você convive, aonde você pisa, aonde você se relaciona, Jesus te enviou para falar dele, para falar da paz dele. A paz que o mundo não conhece. O mundo não conhece, mas você conhece. E você está sendo enviado no poder do Espírito para falar da paz de Jesus aos corações escravizados pelo medo. E quanta gente com medo hoje em dia? Por razões que estão acontecendo, não tem como negar. Mas quantas pessoas estão apavoradas? Paz. Paz. E nós somos enviados para falar da paz de Cristo. É isso que eu aprendo com esse aparecimento dos 10 discípulos. Amém? Quarta lição. O que a gente aprende sobre o aparecimento a Tomé? Verso 24 a 29. Algumas lições. Cuidado com a incredulidade. Cuidado. Tomé era inseguro, exigente e incrédulo. Inseguro porque ele não acreditou nos irmãos, no relato dos irmãos. Exigente porque ele falou de uma maneira calculista. Se eu não colocar o meu dedo, se eu não puser, essa é a palavra que o João usa, se eu não puser o meu dedo na ferida, de modo algum acreditarei. Exigente, calculista.
incrédulo. Mas Jesus o confronta e o desafia a crer, gente. E crer em 3 instâncias. Crer que Jesus ressuscitou. Eu estou aqui vivo. Então põe o seu dedo aqui. É isso que tu quer? Está aqui, põe. Crê na divindade de Jesus, porque foi isso que depois que Tomé falou, Senhor meu e Deus meu, isso é, Deus nos convida a crer na divindade de Cristo e no senhorio de Cristo, para que assim nós possamos ser bem-aventurados, porque Jesus falou assim, bem-aventurados os que não viram, mas creram. Gente, nós somos bem-aventurados, porque ninguém aqui viu Jesus corporalmente. Mas nós cremos que Ele está vivo. Nós cremos que Ele está vivo. Nós cremos que Ele voltará. Por isso, somos bem-aventurados. Porque a nossa fé não está baseada naquilo que vemos, naquilo que sentimos. Nossa fé está baseada nas Escrituras. E as Escrituras afirmam que Cristo ressuscitou. E isso para nós é suficiente. Nós cremos. E por isso, somos bem-aventurados. Amém? Quinta lição, e eu termino aqui. Sobre o registro do Evangelho de João. Quais são as lições que eu destaco aqui? Gente, João escreveu esse livro, esse Evangelho, para convencer os seus leitores que Jesus ressuscitou. Para convencer os seus leitores que Jesus é tudo aquilo que ele afirmou ser. O Messias, o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Cordeiro de Deus. E ele termina o seu livro dizendo o seguinte: estes, porém, foram registrados, para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Sabe o que João está defendendo e mostrando aqui? Jesus é o que ele afirmou ser. Não há mentira. Não há dúvida. Ele é o que é. Agora é o seguinte: aquele que se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo, receberá vida. O que João está dizendo aqui? Ele está destacando aqui o que Jesus ensinou em todo o Evangelho. Que o ser humano está separado de Deus, perdido por causa do pecado. Por causa do pecado dos nossos ancestrais, Adão e Eva, o pecado deles contaminaram toda a raça humana e nós herdamos o pecado e a culpa dos nossos ancestrais. E existe um abismo, de tal maneira que a palavra de Deus diz que todos pecaram e estão separados da presença gloriosa de Deus. Mas Jesus, Ele deixou a sua glória, se reduziu à forma de homem e entrou na nossa história para nos trazer o Evangelho, dizendo que se nós nos arrependermos dos nossos pecados e cremos naquilo que Ele afirmou ser, nós receberemos a vida eterna. A vida eterna. Jesus, Ele veio morrer na cruz como nosso substituto, nos trazendo a solução do nosso problema. A salvação. Porque estávamos separados por causa do pecado e estávamos condenados. Pois o Evangelho de João fala de salvação e condenação. João é categórico e ele escreve tudo aquilo que saiu da boca de Jesus. Quem crer em Jesus será salvo, mas quem não crer em Jesus será condenado. Ficará separado de Deus para sempre em sofrimento. E é isso que João deixa muito claro no seu livro. O que significa crer em Jesus? Crer em Jesus é deixar de confiar em si, confiar na sua religiosidade, na sua tradição, na sua ética e reconhecer que está perdido. Crer em Jesus é confiar naquilo que Ele fez na cruz por nós para nos salvar. E João diz que quem crer em Jesus, que Jesus é o Cristo, o enviado de Deus, que veio morrer por nós, terá vida. A vida eterna. Vida e morte. Luz e trevas. Sim ou não. João deixa bem claro, aquele que crê em Cristo
com o coração arrependido, desarmado de qualquer justificativa e confiar na obra de Cristo na cruz, esse terá vida. Caso contrário, experimentará a morte eterna. A morte eterna. Então, gente, Jesus ressuscitou, segundo Romanos capítulo 4, para que viéssemos ser justificados. Jesus ressuscitou, gente, isso não é conto da carochinha, isso é um fato. Ele ressuscitou. Ele apareceu a Maria Madalena, ele apareceu aos 10 discípulos, ele apareceu a Tomé. E João quis dizer, olha, eu escrevi isso, eu perdi tempo escrevendo isso para mostrar para vocês, meus leitores e posteriores leitores, que há vida se você crer em Jesus. Então creia, arrependa dos seus pecados e entregue a sua vida a Jesus e você vai ter vida. Caso contrário, só encontrará morte. Arrependa-se e receba de graça a vida eterna. Amém, meus amados? Esse é o impacto da ressurreição de Cristo. O impacto que houve em Maria Madalena, aos 10 discípulos, a Tomé e, consequentemente, a nós. A nós. Vamos orar? Vamos orar? Ó Pai amado, obrigado por esse relato. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por esses fatos. Ó Deus, nós te agradecemos de todo o coração por ter usado a vida do João para escrever sobre tão grande salvação. Ó Deus, fala ao coração de cada um que assistirá esse vídeo, de cada um que está aqui, para que possa crer e receber a vida eterna que Cristo conquistou na cruz para os seus. Para os seus. E obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor abriu o nosso coração e quebrantou a nossa alma para entender o fato da ressurreição e aquilo que as Escrituras já diziam, que Jesus ressuscitou para nos dar a vida eterna. Obrigado, meu Senhor, nós te agradecemos mesmo não merecendo e mesmo não tendo parte nisso, pois o Senhor nos deu de graça, demonstrando a tua graça, porque o Senhor nos ama. Nós te agradecemos de todo o coração, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém e amém.